Olá meus amigos, sou João Segundeiro, olá meus seguidores. Falar aqui da segunda voz. A segunda voz é o dueto da primeira voz. A primeira voz é a voz principal, a segunda voz é aquela voz que vai por trás, né? Aquela harmonia, né? A harmonia. Porque a primeira voz, sem a segunda voz, não tem harmonia, só é a melodia. Só é a harmonia se tiver a segunda voz. É o dueto, a primeira voz é a segunda voz. É as melodias e a harmonia. Aí eu fico sem entender quando uma pessoa canta muito bem a primeira voz e não sabe fazer a segunda voz. Porque a segunda voz é de acordo com a melodia da segunda voz é de acordo com a melodia da primeira voz. Então ouvindo a primeira voz, já sabe o lugar da segunda voz, já bota em cima a segunda voz. E também, quem sabe fazer a segunda voz também, a gente sabe distinguir a segunda voz, sabe fazer a segunda voz sem ter a primeira voz, faz a segunda voz até isolada. Sabe distinguir a primeira voz da segunda voz, para fazer a segunda voz isolada. E quem sabe fazer a segunda voz também faz a segunda voz de todo jeito. Faz a segunda voz de acordo original, variado, enfeitando, faz de todo jeito. Eu fico sem entender como é que a pessoa faz a primeira voz boa e não sabe fazer a segunda. Então ouvindo a primeira voz, né? Aí a gente sabe o lugar da segunda voz para botar a segunda voz. Até sem ouvir a primeira voz, a gente sabe qual é a segunda voz, bota e faz a segunda voz isolada. Eu comecei a fazer a segunda voz no ano de 1992, tenho muitos anos de prática de segunda voz. Eu fui gostando da dupla, passando no Sabadão Sertanejo, aí fui escutando, fui assistindo, fui gostando, fui praticando também, cantando também, tocando, aprendendo as notas no violão. Aí quando eu comecei a fazer a primeira voz boa, eu já fazia a segunda voz também. Eu não demorei muito tempo para fazer a segunda voz que nem outros que é assim não. Para mim, eu cantar já tem que ter o dom de nascimento, né? A gente leva o jeito para coisa para cantar e se interessa, pratica, né? E aprende ligeiro, né? A primeira voz, a segunda voz, a terceira voz. É assim. Foi as dicas de segunda voz que eu jogou Segundeiro.